Hoje vai ter um encontro, mas não vai ser com a morte. Tem medo da morte? Não vai ser com a morte, vai ser com a vida eterna. Vem pra cá, vem caminhar com a gente hoje aqui no Ministério Caminho, porque eu vou te apresentar a vida eterna. A paz do Senhor a todos vocês. Eu dou em nome de Jesus aqui início ao segundo estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre quem é Deus. Estamos na semana onde estamos estudando quem é Deus e como entender algumas de suas atitudes. Esse vídeo eu vou falar sobre quem é Deus, mas vou primeiro pedir a presença do Senhor aqui, porque quem fala aqui no caminho, quem guia é Deus. Vou falar com Ele, ok? Se você puder fechar seus olhos também e ficar em reverência. Senhor Deus Pai da eternidade, pedimos que o Senhor esteja aqui através do Teu Espírito Santo, que seja enviado em nome de Jesus para iluminar as nossas mentes, para nos transformar e fazer um milagre em nossas vidas e um dia possamos estar nas mansões celestiais. Faz a obra agora, Pai, em nome de Jesus. Usa-me. Amém. Então, nós vamos estudar agora quem é Deus. E eu queria te dizer que em João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus fala o seguinte, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Deixa eu procurar lá, que eu vou falar as palavras exatas como estão lá na Bíblia. Então, se nós quisermos viver eternamente, precisamos seguir os conselhos que estão na palavra de Deus. Diz o seguinte, no livro de João, que fica aqui dentro da Bíblia, no capítulo 17, capítulo é esse número maior aqui, versículo 3, diz assim, Jesus disse, e a vida eterna é essa, que eles conheçam, as pessoas que seguem Jesus, né, conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, a vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus como único Deus verdadeiro e também conheçamos a Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo por Deus. Precisamos fazer isso. Então hoje a gente vai conhecer. Como que a gente conhece a Deus? Lendo a sua palavra, é uma das formas, analisando a vida de Jesus, analisando a natureza. Hoje nós vamos conhecer a Deus através da sua palavra. Vamos ler alguns versículos aqui e com a ajuda do Espírito Santo vamos entender um pouco mais quem é Deus. Eu queria falar para vocês, primeira coisa da pessoa de Deus, que eu queria ensinar para vocês, é que Deus é quem chama e ensina as pessoas. Isso está em João. Vamos lá para João de novo. Vamos lá para João, não marquei nada, vou procurar tudo aqui na hora, porque é aquela história, quem sabe faz ao vivo, né? Só que não tô ao vivo, mas eu não quis marcar. João, deixa eu ver qual é o versículo. João capítulo 6, versículos 44 e 45, diz assim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, e que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Ou seja, só vai a Jesus quem foi chamado pelo Pai. Aí diz, Caroline, mas nem todo mundo é chamado, nem todo mundo é chamado, nem todo mundo é escolhido. Quer dizer, Deus, Ele oferece a salvação, Ele chama todo mundo, chamado até que é chamado, mas Deus escolhe somente as pessoas que ouvem a sua voz. Né? Deus chama todo mundo, Catarina, Francisco, João, Maria, José, Aparecida, Raimundo, mas nem todo mundo quer aceitar, quer ouvir a voz de Deus, quer aceitar o seu chamado. Então Deus escolhe aqueles que aceitam e conduz até Cristo. No versículo 45 diz assim, nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vem a mim. Ou seja, é o Pai que ensina as pessoas através do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando com a gente aqui agora, está te ensinando. É Deus o Pai, não é Caroline. Quem ensina não são seres humanos. Seres humanos são usados por Deus para ensinar as pessoas. São instrumentos, mas quem ensina é Deus. Deus, Ele é o nosso refúgio também. Eu queria te ensinar isso, que Deus é o nosso refúgio. Se está em Salmos, deixa eu ver aqui,
Tá em Salmos, capítulo 90. Deixa eu ir lá. Ó, tô aqui lendo a Bíblia, tá? Salmos 90, versículo 1 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Então Deus é o teu refúgio. Quando você não tiver para quem recorrer, quando você estiver muito triste, quando você estiver se sentindo só, quando você estiver se sentindo assim desesperado, busque a Deus. Ele é a melhor companhia que você pode ter na sua vida. Nunca vai morrer, nunca vai te decepcionar, nunca vai te abandonar, sempre vai te ajudar. E no próximo versículo aqui, no versículo 2 do capítulo 90 de Salmos, diz que Deus é eterno. Olha que interessante, uma outra característica de Deus. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Então Deus, ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. Nunca nasceu, nunca vai morrer. Essa é uma parte complexa da gente entender, porque nós somos finitos. Então é difícil colocar algo infinito dentro de uma mente finita. Mas a gente tem que saber que ele é eterno, e isso a gente consegue entender um pouquinho. Eu queria também te dizer que Deus, ele é o Criador. Ele é o Criador. Quando você pensa assim, quem é Deus? Ele é o Criador de todas as coisas. Isso está em Isaías. Vamos ver aqui. Isaías 44, versículo 24. Diz assim. Calma. Diz assim: o Senhor, o Salvador de Israel, né, que é o seu povo, diz: meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Deus não precisou da ajuda de ninguém para criar nada, para criar todo o universo que ele criou, as estrelas, para criar o nosso planeta, os animais, para criar todos os seres humanos. Deus não precisou da ajuda de ninguém. E olha que interessante, olha, ele diz assim, ó, que antes que você tivesse nascido, eu já tinha te criado. Eu gosto de pensar nisso, porque antes da gente nascer, Deus já tinha nos imaginado, nos criado, sabe, na sua mente. Eu amo tudo isso, porque eu vim do nada. E hoje eu existo, tô aqui para amar, para adorar esse Deus. E tenho esperança de viver com ele para sempre. Outra coisa que eu queria te ensinar é que Deus, ele é incomparável. Isso está em Isaías 46. Isaías 46, no versículo 5. Olha só o que diz aqui, é muito interessante. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? Há pessoas que pegam uma boa porção de ouro e uma enorme quantidade da sua prata e pagam um ourives para que façam com esse ouro e essa prata um deus. E depois se ajoelham diante desse deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e colocam no seu lugar, e a colocam no seu lugar, e ali ela fica sem poder se mexer. Tem gente que tem altares, né, dentro de casa com imagens. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Deus está dizendo aqui, ó, ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Estão vendo só? Deus está dizendo aqui que uma imagem não pode. Ah, mas Caroline, eu orei para o santo tal, ele me ajudou. Quem te ajudou, meu amigo, foi Deus. E teve misericórdia de ti, que você estava orando para uma outra pessoa que não era ele, e ele ainda te atendeu. Mas somente ele é Deus. E agora eu queria ler Isaías 44, 6, fala exatamente isso, que só Deus é Deus. Isaías 44, versículo 6 diz assim: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Não existe outro Deus além desse Deus da Bíblia, desse Deus maravilhoso que criou o universo. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 7, isso fica de tema de casa para você procurar na sua Bíblia. Como é o primeiro livro da Bíblia, é fácil de achar. Diz que Deus criou o homem, o ser humano, do pó da terra. E no capítulo 1, no versículo 27, diz que Deus nos fez semelhantes a Ele. Deus... Quando você pensa assim, mas como é Deus? Deus é parecido conosco, porque Ele nos fez semelhantes a Ele.
Deus é uma pessoa, Deus não é um vento, uma energia, Deus não está, Deus não é uma árvore. Apesar de ele poder estar em todas as coisas, ele não é todas as coisas, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele pode ficar triste, pode ficar com raiva, ele pode ficar decepcionado, a gente pode se relacionar com ele. Deus é maravilhoso, ele é uma pessoa, e ele, quando ele se apresenta, apesar de ele ser espírito, né, ser infinito e super poderoso, quando ele se manifesta a nós parecido conosco, sim, com 2 olhos, um nariz, uma boca, uma aparência parecida com a nossa. Não é um monstro com várias cabeças, várias pernas, não, ele é parecido conosco, ele nos fez parecido conosco. Outra coisa que eu queria te dizer é que Deus, sobre a divindade de Jesus, isso está em Isaías, porque tem muita gente que diz assim, mas Jesus, ele é Deus? Eu quero te mostrar no livro de Isaías, vou abrir aqui na Bíblia, Isaías, no capítulo, só um minutinho, onde é que eu tô aqui? Isaías 9, 6, capítulo 9, versículo 6, diz assim, pois já nasceu uma criança. Todo mundo sabe que Jesus nasceu aqui nessa terra, né? Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, se ele é Deus Poderoso, Pai Eterno, se esse é o nome dele, é porque ele é Deus, não é? Deus Poderoso. Ele é um Deus, junto com Deus Pai e Espírito Santo, mas ele veio aqui porque ele tinha uma missão, que era nos salvar. Eu queria também te dizer que Deus, ele é um Deus triuno. Isso está no livro de Mateus. Quando Jesus estava se despedindo aqui da terra e voltando para o Pai, ele disse para os seus discípulos, agora eu vou só falar os versos, senão não vai dar tempo. Em Mateus, no capítulo 28, 19, Jesus fala que é para os seus discípulos irem pelo mundo, ensinarem essa mensagem, e diz que é para ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus, ele é um só Deus, mas ele é formado por 3 pessoas que têm a mesma essência. E essas pessoas são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Salmos, no capítulo 44, versículo 21, diz que Deus conhece os nossos pensamentos. Sabe que quando eu era criança, eu descobri, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, que Deus sabia meus pensamentos. Eu lembro como se fosse hoje, porque marcou assim a minha vida. Eu fiquei um pouco tensa, né? Eu vivia assim num amor tão grande por Deus, tentava não fazer nada de errado, mas fiquei com medo, né, dele conhecer meus pensamentos e achar alguma coisa que ele não gostasse, mas é tanto que eu gostava de Deus, assim, né? Então Deus conhece os nossos pensamentos. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 6, diz que Deus é o guia. Ele é quem nos guia aqui nesse mundo, ele é que está nos guiando aqui no caminho, está nos guiando nesse estudo. Em Salmos 22, 28, diz que Deus é rei, ele que comanda todas as coisas, Deus é o rei dos reis. Em Malaquias, todos esses livros que eu estou citando são livros da Bíblia, depois você pode verificar aí na sua Bíblia. Em Malaquias 3, 6, diz que Deus não muda. Não precisa ficar preocupado. Você pode estar assim, impressionado, tão maravilhado com esse Deus, pensar, será que Deus não vai mudar? Não muda. O caráter dele é sempre igual. E eu queria dizer que Deus é nosso Salvador, mas esse é um tema que eu quero fazer depois um estudo só sobre isso. Que Deus possa te iluminar, que você possa meditar nesses versículos, se quiser assistir de novo o vídeo para gravar direitinho, estudar na tua Bíblia, que Deus possa te abençoar grandemente. Nesse momento vamos orar e que Deus possa estar nos nossos corações e possamos ter a vida eterna. Senhor, muito obrigada por esse estudo, que o Senhor possa ser a nossa vida mesmo, possa nos preencher o nosso coração, nos perdoar, nos abençoar e esteja conosco agora também nos próximos estudos. Abençoa os nossos amigos que estão assistindo, que possa sair poder desse vídeo, Senhor, para salvar e o Senhor possa vir nos buscar o mais rápido possível. Em nome de Jesus, amém. Até logo, a paz do Senhor a todos vocês.